Agora você verá um resumo do módulo de legislação. Vamos iniciar lembrando de que o trânsito não é composto apenas pelos carros, mas também pelo homem e pela via. Sendo assim, é responsabilidade do condutor preservar pela segurança das demais pessoas. Via é onde transitam pessoas, animais ou veículos. Seus componentes são a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Assim, as regras estabelecidas pela legislação são válidas para ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. As vias são classificadas de acordo com sua localização, como urbanas e rurais. As vias rurais são diferenciadas da seguinte forma: rodovias possuem a via pavimentada, estradas não possuem pavimentação na via. Lembre-se que o limite de velocidade, quando não sinalizado, deve respeitar o definido pelo Código de Trânsito Brasileiro. As vias urbanas são classificadas em via de trânsito rápido, possui o trânsito de veículos livre, sem obstrução, sem travessia de pedestres e sem terrenos em seu limite. Via arterial é aquela que liga os bairros de uma cidade e tem interrupção do tráfego, com semáforo e circulação de pessoas, como as avenidas. Via coletora liga e distribui o trânsito, possibilita o tráfego, como as ruas de um bairro, também possui semáforo e permite a circulação de pessoas. Via local é aquela que dá acesso às áreas restritas, sem semáforo, como as ruas de um condomínio ou as ruas sem saída. Assim como nas vias rurais, quando não há sinalização nas vias urbanas, você deve respeitar o limite de velocidade estabelecido pela legislação. Para organizar, coordenar, criar normas e executar o trânsito no nosso país, foi criado o Sistema Nacional de Trânsito, SNT, que é um conjunto de entidades da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. No trânsito, os carros maiores devem garantir a segurança dos menores. Os veículos automotores devem preservar a segurança das bicicletas e demais veículos sem motor. E todos devem prezar pela vida do pedestre. Para garantir a segurança nas vias, você viu que é importante manter o veículo em boas condições, com a revisão em dia e abastecido. Essa atitude evita que ele pare na via para reparo ou por falta de combustível, atrapalhando o tráfego dos demais veículos. Por isso, são consideradas infrações. Veículo parado nas vias de trânsito rápido e rodovias, para reparos. Veículo parado nas demais vias, também para reparos, é uma infração leve, 3 pontos na CNH. Veículo parado por falta de combustível. Para mudar a marcha ou acionar os equipamentos do veículo, você pode dirigir com apenas uma mão no volante e nas demais situações deverá manter as 2 mãos no volante. Você também deve usar um calçado que se firme nos pés sem comprometer o uso dos pedais. A circulação de veículos deve ser sempre pelo lado direito da via, com exceção de manobras sinalizadas. Conduzir na contramão é uma infração sujeita à multa respectiva. Na via de duplo sentido, é classificada como uma infração grave, 5 pontos na CNH. Na via de sentido único, é uma infração gravíssima, 7 pontos na CNH. O veículo deve sempre transitar na pista e utilizar as calçadas apenas para acesso às garagens, por exemplo. Transitar nas calçadas, passeios, passarelas, ciclovias e divisores da via é uma infração gravíssima, 7 pontos na CNH. E o valor da multa pode ser multiplicado 3 vezes. Da mesma forma, o uso da marcha a ré deve ser apenas para os casos de exceções em pequenas manobras que não tragam riscos à segurança. Em outras situações, dirigir de marcha a ré é uma infração grave, 5 pontos na CNH. O mesmo cuidado deve ser tomado em cruzamentos. Você deve dirigir com a velocidade moderada para manter o seu veículo seguro e dar passagem para os pedestres e demais veículos que tenham direito à preferência. Falando em preferência e prioridade, lembre-se de que alguns veículos têm preferência de passagem.
como os de policiamento, fiscalização, socorro e operações de trânsito. A mesma conduta segura deve ser mantida ao realizar ultrapassagens. Para isso, observe se é possível realizar mudança de faixa, reduza a velocidade e utilize a seta do carro para sinalizar aos outros condutores. Vimos também que, para garantir a segurança e fluidez do trânsito, é necessário respeitar as normas de sinalização para a parada e estacionamento do veículo. Os veículos são classificados de acordo com a atração, espécie e a categoria. Ou seja, é definido pela forma como ele se movimenta, para o que é usado e quem o utiliza. Para cada tipo de veículo, há uma categoria de habilitação específica. Ela pode ser: autorização para conduzir ciclomotor de até 50 cilindradas e velocidade máxima de 50 km por hora. Categoria A, para dirigir veículo de 2 ou 3 rodas. Categoria B, para veículos de 4 rodas com peso bruto total de até 3,5 toneladas e com lotação de até 8 lugares, excluindo o do motorista. Categoria C, para veículos usados no transporte de carga, cujo peso bruto total seja maior do que 3,5 toneladas. Categoria D, para veículos usados no transporte de passageiros, cuja lotação exceda 8 lugares, e os veículos abrangidos nas categorias B e C. Categoria E, para todos os veículos das categorias B, C e D, além de combinação de veículos com lotação de mais de 8 lugares. Vamos relembrar o que é necessário para obter a Carteira Nacional de Habilitação para as categorias de veículos ACC, A e B. Todo candidato deve realizar avaliação psicológica e exame médico, para então participar do curso teórico técnico. Após a finalização do curso, deverá prestar o exame teórico técnico com 30 questões. Para ser aprovado para a próxima fase, deverá acertar 21 questões. Após cumprir a carga horária necessária das aulas práticas, o candidato deverá realizar a prova prática em via pública. Aprovado no exame prático, o candidato receberá permissão para dirigir, PPD, é a carteira provisória, válida por 1 ano. Para obter a CNH definitiva, o condutor não poderá ter cometido nenhuma infração gravíssima ou grave e nem ser reincidente numa infração média. Cometendo infração, o condutor perderá a PPD e deverá retomar o processo a partir do exame médico e psicológico. Para ter valor legal, tanto a PPD quanto a CNH devem ser apresentadas originais e dentro do prazo de validade. Se a CNH for cassada ou suspensa, é necessário fazer o curso de reciclagem no CFC credenciado e realizar prova teórica. Vimos também que comete uma infração gravíssima, 7 pontos na CNH, o condutor que dirige o veículo de categoria diferente do seu documento de habilitação. Por isso, para dirigir os demais veículos, é necessário fazer a mudança de categoria, respeitando os prazos e as regras para cada uma delas. Quando um condutor desrespeita uma lei de trânsito, ele comete uma infração. Cada infração assinala a penalidade a ser imposta, que pode ser advertência por escrito como medida educativa, multa conforme a gravidade da infração, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH ou da PPD, frequência em curso de reciclagem. As medidas administrativas auxiliam na imposição das penalidades e garantem a segurança do trânsito. São também aplicadas de acordo com a infração cometida. E podem ser: retenção do veículo no local para regularização, remoção do veículo que impedir o trânsito, recolhimento da documentação como a CNH, PPD e CRLV, transbordo de excesso de carga, teste de dosagem de álcool no sangue, recolhimento de animais. É importante conhecer a sinalização viária, pois ela orienta os condutores e pedestres. A sinalização pode ser feita através de placas, pinturas na pista, semáforo, gestos do agente de trânsito e do condutor, sinalização sonora, apitos e outros dispositivos colocados na pista.
Além disso, você viu que as suas atitudes diante de um acidente pode ser o diferencial entre salvar uma vida e ser condenado por um crime de trânsito. Assim, o condutor deve sempre socorrer a vítima de acidente e sinalizar o local, garantindo a segurança de todos. As leis de trânsito também preservam o meio ambiente, instruindo o condutor a cuidar da sinalização, a não jogar objetos nas vias e a manter a revisão do veículo em dia para evitar a emissão e vazamento de poluentes. Conheça a legislação de trânsito. Ela é importante para aumentar a segurança e organizar a circulação de pessoas, veículos, pedestres e demais usuários das vias.